A contagem decrescente já começou há algum tempo, mas é de 18 a 20 de maio que se realiza mais um festival Pint of Science. Pela nona vez em Portugal, terceira em Faro, o Festival Pint of Science visa desconstruir os mais variados temas da ciência para que o comum dos mortais perceba. Está na hora de falar com Filipa Vargas, uma estudiosa da ciência, formada em comunicação de ciência, a trabalhar no Centro de Ciência Viva de Tavira, que nos vai ajudar a perceber melhor o que é o Festival Pyth of Science. O Pyth of Science é um festival internacional de comunicação de ciência, que leva investigadores a bares e a cafés para poderem falar e debater com o público em geral sobre a ciência e a investigação que é feita no nosso país de forma mais acessível e descontraída. Obviamente que o contacto poderia ser num auditório, num café, num restaurante, mas não, um bar porquê? Porque qual é a essência, se é que se pode explicar, qual é a essência de ser num bar? Nós pretendemos que seja um ambiente mais informal e qualquer pessoa vai poder participar e talvez tenha mais acesso se for num bar, se for fora da universidade, se for fora de um anfiteatro, por exemplo. E a ideia é mesmo essa, que as pessoas possam entrar, sentarem-se, estarem descontraídas, comerem um aperitivo, uma bebida e então poderem estarem mais descontraídas neste ambiente e poderem ter mais acesso aos investigadores do nosso país. Os investigadores são pessoas normais, como nós os dois, naturalmente, e aquela história, aquele mito que é um cientista, um investigador, é uma pessoa fora da caixa. É fora da caixa, mas é um comum mortal. Portanto, no fundo, o objetivo é esse mesmo: somos todos pessoas normais, uns com aptidões numas áreas, com mais aptidões numas áreas do que noutras. É um pouco isso. Exatamente. Eu penso que ainda a ideia de pessoas de fora da universidade, fora da investigação, é muito que os investigadores são aquela pessoa que está lá no laboratório, ah, que não se pode chegar tão facilmente a eles, e o que nós pretendemos mesmo é desconstruir essa ideia. Nós queremos que qualquer pessoa perceba que um investigador pode ser qualquer um de nós. Eu própria já fui investigadora, neste momento já não sou. Temos investigadores na nossa equipa de voluntários e a ideia é mesmo essa. Qualquer pessoa, não é preciso ser uma pessoa inalcançável, qualquer pessoa pode ser um investigador e fazer investigação de alto nível no nosso país. Pint of Science é um projeto, é uma ideia que nasceu há já algum tempo e há 9 anos que está em Portugal. Obviamente que podemos contar aqui um bocadinho da história de como é que isto nasceu, como é que esta ideia surgiu. O Python of Science surgiu em 2013 em Inglaterra e na altura a nossa presidente, que é a Daniela Domingos, ela estava a estudar em Inglaterra e teve acesso a uma das sessões e ficou bastante entusiasmada e pensou que seria uma mais-valia trazermos o festival para Portugal e então foi assim que que o festival chegou até nós, pelas mãos da Daniela já há 9 anos. E desde aí tem vindo sempre a ser um sucesso e cada vez mais tem conhecimento no público, o que tem sido muito bom para nós e nos deixa muito contentes. Obviamente que em Faro é o terceiro ano, o Jornal Diário Online na região sul está com o festival desde o início que chegou ao Algarve. É possível medir alguns efeitos que o festival tenha tido no Algarve ao longo destes 3 anos, ou não? A ideia que eu tenho é que as pessoas começam a ter mais conhecimento do que é o festival. E as pessoas já vão à procura de quando é que vai ser a próxima edição, de quem é que são os oradores, quais é que são os temas que podem encontrar. E isso é bom. E nós também, ao divulgarmos mais o trabalho dos cientistas e quem são os cientistas que trabalham no nosso país, mais especificamente em Faro,
acaba por poder levar os investigadores a terem contacto talvez com outras instituições que possam ter algum benefício com esse trabalho de investigação. Nós notamos muito que existe às vezes algumas parcerias que se desenvolvem durante as conversas que os oradores têm entre eles e com o público, o que tem sido sempre muito positivo. Essa parte agrada-nos bastante, podemos fazer esta interação. Relativamente àquilo que são os temas em debate, os temas a ser desconstruídos ao longo das várias sessões, são 3 bares em Faro que vão acolher o Paddington Science. Quais são os temas? O que é que de facto vocês têm programado? Deduzo que os temas não sejam os mesmos em todo o país. Nós temos uma lista de temas que incluímos e as sessões são divididas pelos temas. Nós vamos abordar um variado número de temas, desde a saúde, ao corpo humano, ambiente, sustentabilidade, tecnologia, inteligência artificial, história ou política. Posso destacar no dia 18 a sessão Paisagens por Descobrir, que vai decorrer no Six Bar às 18h30, onde iremos falar sobre o Recife do Algarve rico em biodiversidade e falar também como os cientistas e os agricultores podem gerir melhor as suas paisagens e os solos, por exemplo, em Mértola. No dia 19 temos a sessão Jogos, Proteínas e Grandes Descobertas, que vai acontecer no Coral, às 21 horas, onde vamos falar sobre a gamificação e sobre a relação entre proteínas e o cancro. Já no dia 20, a sessão Nada se perde, tudo se engenharia, que vai acontecer no Game Over, pelas 18h30, onde vamos conhecer o ciclo e a sustentabilidade do metal e falar sobre a importância da bioinformática na análise do ADN e identificação de pistas sobre doenças como o cancro ou até mesmo sobre o envelhecimento. São temas que, naturalmente, são caros a toda a gente, porque estamos a falar de situações que têm a ver não só com a região, mas com as pessoas de uma forma generalizada, e isso acaba por trazer um pouco mais de informação sobre certos e determinados aspectos que ainda continuam a ser tabu. O objetivo também passa um pouco por aí, não é? Sim, exato. Desmistificar muitas das temáticas que às vezes não conseguimos compreender tão facilmente, aqui são faladas de uma forma leve e de forma a que qualquer pessoa, até crianças, consigam perceber sobre estes temas, sobre estas questões que muitas das vezes são complicadas de falar, por exemplo, o cancro. Também já falámos em anos passados sobre Alzheimer, então é sempre aquelas questões mais sensíveis. Nós tentamos ter um diferente leque de temáticas e abordar também estas questões. Acho que é importante falar sobre isto. Relativamente aos mais jovens, aos mais novos, há alguma temática que seja abrangente aos adolescentes? Tendo em conta, isto estou-me a lembrar agora, tendo em conta que nos últimos tempos as redes sociais têm transformado um pouco os nossos jovens, mais jovens, portanto, alguma temática específica relativamente a isso? Sim, temos uma destas sessões que eu falei, a do dia 19. No Coral vamos falar sobre a gamificação e sobre esta facilidade tão grande de ficarmos ligados ao telemóvel e ser tão difícil sairmos do telemóvel. Eu penso que esta sessão será a mais indicada e poderá dar-nos algumas pistas do que é que poderemos fazer contra isso. Penso que esta aqui no dia 19, pelas 21 horas, será a mais indicada. E os jovens terão acesso a essa sessão específica ou, pronto, as sessões são públicas? As sessões são públicas, elas decorrem no bar, e os bares que vão acontecer são abertos a qualquer pessoa, porque nós não incentivamos o consumo de álcool. Apesar de ser num bar e o logotipo do nosso festival ser um pint, que é o nosso barman, na minha t-shirt, nós não incentivamos o consumo de álcool e qualquer pessoa pode estar. Nós temos tido entre as sessões famílias, onde os mais pequenos também vão entrar. Então o bar as sessões são acessíveis a todos. Terá um custo do bilhete à entrada ou online. Se for à entrada são 3 euros, se for online são 2,5 euros no nosso site e qualquer pessoa pode entrar.
Filipa, a equipa de Faro, por aquilo que andei a pesquisar, é mais de uma dezena de pessoas envolvida, portanto, penso que alguns voluntários, outros a tempo inteiro, não sei como é que funciona, mas, enfim, queres explicar um pouco como é que a equipa de Faro funciona, quem são os membros, o que é que fazem concretamente para aqui estando para a frente? O núcleo da nossa equipa é composto por 13 voluntários, uh, que é o pessoal que nós temos durante o ano inteiro a preparar o festival. Nós temos desde alunos da universidade, temos alunos que estão a fazer o doutoramento neste momento, temos investigadores, temos um variado leque de pessoal na nossa equipa. Depois, nós contamos sempre com os nossos apoios, com os nossos parceiros locais, que de certa forma eles são aqui um grande input para podermos avançar com o festival, porque se não fossem eles e os nossos voluntários, nós não conseguiríamos. Um, Depois temos sempre a equipa nacional, que também trabalha em conjunto com todas as equipas locais para podermos ter o festival a correr bem e a poder andar para nos ajudar a olear as nossas engrenagens. Pode dizer-se que, enfim, em 3 anos o balanço é positivo e a cada ano que passa tem sentido que há pouco abordaste um pouco isso, há mais apetência para este tipo de matérias que é só para os catedráticos, que é só para os estudiosos, o comum dos mortais, que pronto, tem o 12º ano ou menos, interessa-se, tem sentido essa, essa vontade das pessoas em querer saber mais? Temos, temos sentido. Um, Ainda é algo que nós vamos notando que vai acontecendo devagar. Claro que não é de repente aquele boom, toda a gente está interessada, toda a gente quer ir lá ter, mas nós notamos que nas sessões dos participantes que tivemos, por exemplo, o ano passado em relação ao outro ano, já tivemos mais pessoas que não estão ligadas à universidade. Ainda temos um leque de participantes que estão ligados à universidade, e também notamos que são de áreas diferentes daquelas que são as sessões, o que para nós também é positivo, porque muitas das vezes os investigadores às vezes acabam por se focar muito no trabalho que eles desenvolvem e na sua área de trabalho, e então nós notarmos que eles estão interessados em irem a sessões com outras temáticas também é importante. Mas temos tido mais adesão de algumas famílias que são mais interessadas e mais adeptas deste tipo de eventos. A universidade em si apoia o projeto, como é óbvio. Sim, apoia. É um dos nossos parceiros principais. E um pouco por todo o país, as diferentes academias apoiam este projeto, porque no fundo é sair da universidade para a rua. Exatamente, sim. Sim. Porque às vezes no trabalho do dia a dia é difícil e então nós damos valor a isso. Nós damos valor a que eles queiram sair para fora e mostrar mais o público. E temos notado também a Universidade do Algarve mais disposta neste tipo de iniciativas, que é uma Sendo coisa o muito boa. Algarve uma ilha, enfim, em vários aspectos, tu, enquanto participante, enquanto membro da equipa, sentes que o Algarve está a despontar para outras matérias, para outras áreas com mais velocidade, com mais força, ou o Algarve continua a ser só sol e praia no verão e pronto? Não, enfim, pronto. Para muitas pessoas o Algarve é a praia, é o mês de agosto e pronto, está. Mas assim, durante todo o ano o Algarve tem sempre trabalho a acontecer, não é? E a investigação que se faz no Algarve é bastante forte em diferentes áreas, não é só o mar, não é só a biologia. E eu tenho notado, eu estou muito por dentro do assunto, então eu tenho notado que cada vez mais há aquela vontade e aquela energia de se fazer mais e de se fazer melhor e fazermos coisas diferentes. Então, sim, eu acho que o Algarve nesse aspecto está a ser mais desenvolvido e está a ter um crescimento que se vem notando nos últimos tempos. Sim. Essa analogia leva-me a uma outra questão. E a classe política? Tem mais apetência para estas matérias? Ou ciência para um lado e políticos para o outro?
e deixa andar. O que é que sentes que tem acontecido e que está a acontecer? O mundo está em constante mudança, portanto, mas deves ter uma ideia formada relativamente a isso, porque há coisas que não andam sem que a política deixe andar, portanto, e a maior parte das vezes as coisas não andam porque a política trava. Sentes isso? O que é que tu sentes relativamente a esta matéria? Em certa parte, sim. Sinto que se tivéssemos um bocadinho mais de apoio, os investigadores, se calhar, se tivessem um bocadinho mais de apoio, poderiam desenvolver melhores conteúdos, podiam contribuir mais para a sua investigação e desenvolver os trabalhos que estão a fazer de uma forma talvez mais eficaz. Um, Tanto a investigação como a comunicação de ciência terem um bocadinho mais de apoio que certas vezes não têm aquele apoio que talvez mereçam. Concordas que se a política quiser, o Algarve deixa de ter tanta sazonalidade e pode-se fazer mais coisas aqui à semelhança daquilo que se faz no norte do país? Eu acredito que sim. Eu acho que seria uma boa ajuda e um bom apoio termos mais desenvolvimento na investigação e na sua divulgação. Sim. Filipe Vargas, mais um minuto para chamares pessoas para assistirem às sessões do Python Science. Uh, o festival é acessível a todos. O nosso objetivo principal é poder mostrar a todas as pessoas, neste caso na região de Faro, uh, o trabalho que é feito nas nossas investigações, o que é feito pelos nossos investigadores. Penso que por vezes eles são um bocadinho esquecidos ali no laboratório ou no gabinete e nós queremos trazê-los para fora e poder mostrar um bocadinho qual é a ciência que se faz no nosso país. A ciência tem de ser acessível a todos e temos de conseguir mostrar qual é o trabalho que se faz no nosso país e qual é a importância que nós temos. Se não fosse a investigação, muitas das coisas ficavam ainda sem serem conhecidas. Então é uma mais-valia que nós temos no nosso país e convido a todos que queiram se juntar a nós. São bem-vindos e nós agradecemos o vosso apoio também. Muito obrigado, Filipe. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tudo corra pelo Muito melhor. obrigada.